Prontinho, meninas, olha só, a saia ficou pronta, finalizada aqui, tá vendo? Veja como ficou bonita. E agora a gente vai aprender a fazer a parte de cima do colete. Também vou aproveitar esse vídeo para fazer algumas explicações extras para vocês, olha só. E não esquecendo de lembrar que todo sábado à noite a gente tem live. Não conto com vocês, deixa o like, se inscreve, compartilha, clica nas notificações e bora passo a passo. Começar reforçando que a gente vai utilizar para fazer a nossa peça o fio de 151 Texas, usando nordestão na versão branca. Porém, você pode usar outro fio da sua preferência, até mesmo um fio mais grosso, tá? E vai ser excelente para confecção. Eu tô usando esse fio porque é o fio que vai ficar mais ou menos com o ponto do tamanho que eu quero que ele fique, com a textura que eu quero que ele fique, para miniatura, fechou? E as explicações que eu vou dar são bem genéricas e que você pode aplicar elas tanto para um tamanho P, M ou G, de acordo com a sua necessidade, tá joia? Eu escolhi o fio nordestão porque é um fio que tá em conta e eu tenho uma notícia não muito boa para dar para vocês. E de verdade, gente, eu fiquei bem triste com isso. É que simplesmente a Círculo desistiu do projeto nordestão. Era um fio que tinha uma qualidade excelente e um preço bastante acessível para quem é do Nordeste. E a moça da loja me falou que não vamos mais ter ele à venda nas lojas. É bem triste isso, mas vamos continuar na fé que um dia vão voltar e vai dar certo. Bom, vou começar aqui o meu top, minha blusa, pela medida da cintura. Como a gente vai trabalhar uma blusa que ele é aberta na frente, vou fazer aquela faixa primeiro, que tem toda a circunferência, não da cintura, mas é do busto, para já facilitar um pouquinho na hora de a gente trabalhar, tá joia? Então vamos aqui começando. Nozinho inicial, a gente vai ter uma faixa de pontos altos na cintura. 1, 2, 3, 4. E vou fazer a base aqui de correntinhas, tá? Vou fazer igual eu fiz para começar a saia com a barra de ponto alto. Aí você determina se aquela barra vai ser mais larga ou mais estreita, conforme os materiais que eu dei no dia que a gente fez esses materiais dessa peça. Fechou? Vou fazer aqui a minha volta de correntinhas e já volto com vocês pra gente confeccionar o padrão de pontos, subir a frente e as costas, depois fazer as mangas e aquele saiotinho. É muito interessante. Vamos embora. Terminar aqui e já volto com vocês. Aguenta a mão 2 segundos. Pronto, olha só. Fiz aqui a carreira de pontos de correntinha. Lembrando que essa carreira aqui ela não deve ficar exatamente com a medida fechada. Por exemplo, tem um busto, uma cintura 90, vou deixar a correntinha exatamente com 90. Não, você vai deixar ela com uma pequena folga, porque você sabe que embaixo dessa parte aqui da cintura você tem o cós da saia. Então, ou seja ele com elástico ou com zíper, você vai ter um volume extra. E com certeza a pessoa que for usar vai colocar um forro nessa saia. Vai usar um shortinho, alguma coisa por baixo que vai ter um cós que vai dar um volume a mais. Então, lembre-se de deixar uma pequena folga aí de 2 a 3 centímetros para que não fique extra, tá? Para que não fique a mais na tua peça, não fique muito ajustada na cintura, tá? Lembre-se dos detalhes na hora de você fazer. Vou trabalhar minha carreira inteira de ponto alto do começo até o final. E aí, quando a gente terminar essa base aqui, eu vou fazer mais uma carreira, porque como essa é uma miniatura, as carreiras são bem menos, né? Aí é só trabalhar. Eu vou terminar a carreira aqui, rapidinho de ponto alto. E que eu tenho alguma coisa mais que eu tenho que lembrar na hora de fazendo isso aqui. Ah, lembrei. Essa base aqui deve ser possível de você dividir por 4, por 2, tá? Frente e costas. A gente vai fazer a quantidade, contar quantos pontos deu. Vou dividir por 2 e depois eu divido por 2 novamente, tá bom? Então vai ser frente e costas, frente porque é lado direito e lado esquerdo, e as costas que vão ser inteiras. O que ficar embaixo do braço é parte de baixo do braço, tá? Vou terminar a carreira de ponto alto e aí já vou fazer essa divisão com vocês, joia? Eu tanto faço a divisão no olho, dobrando a peça, como eu faço a divisão contando os pontos. Aí nessa hora você conta. Ah, eu tenho 60 pontos, eu vou dividir 60 por 2, porque é frente e costas. Dá 30. 30 dividido por 2 dá 15,5. Não, 30 dividido por 2 é 15, é. Eu vou fazer 15 centímetros para frente, 15 centímetros para frente direita, 15 centímetros para frente esquerda e os 30 para as costas, porque vai ser a medida total, tá joia? Então, é basicamente isso que a gente vai fazer aqui. Eu vou trabalhar aqui a minha volta inteira e já volto com vocês para ter terminado essa etapa. Tô terminando? Já tô terminando. Então, que fez essa carreira aqui, repete outra carreira de ponto alto aqui em cima, até você ter aquela largura daquela pala lá bonitona de pontos altos. Pra botão, e vou responder uma pergunta que me chegou, foi o seguinte: ah, Egley, que botão que a gente põe na peça? Qual que seria o melhor botão para colocar? Eu acredito que o botão aqui, nesse caso, eu optaria por um botão metalizado maior,
Eu não colocaria tantos botões como tá na foto original. Para dar uma modernizada, eu colocaria botões maiores. Para dar uma atualizada na peça, né? Então, eu colocaria os botões maiores, talvez os botões dourados ou algo bem diferentão aí, tá? Pode colocar um metalizado. Ou um botão hold, sabe? Aqueles botões com uma pegada mais antiga, tá? E ficaria muito interessante também. Se você quiser colocar botões de madeira ou botão de madrepérola. Ai, gente, uns botões de coco que eu vi um tempo desse aí atrás. Nossa, lindos. Ficaria perfeito. Essa peça tem uma pegada meio oriental, então opte por botões diferentes. Já é? Carreira de ponto base feita. Vira. 1, 2, 3. Ponto para cada ponto de base. E vou trabalhar um ponto agora para cada ponto de base. Você coloca de duas a cada tantos que você quiser. Só um segundo. Que eu já volto com vocês. Aqui, para começar a base de pontos, para a gente separar frente e costas de forma bem simples. Tá joia? Aí lembrando que essa parte da frente, a gente vai colocar também o... Ah, caramba, esqueci o nome. Vai colocar a carcela para colocar os botões para prender. Tá joia? Vou terminar aqui a minha volta e já venho com vocês para começar o barulho de pontos para separação. Oito mão, segundo. Pronto. Prontinho. A barra da cintura da nossa blusa tá feita, certo? Agora a gente vai trabalhar a separação de pontos para fazer frente e costas. Essa vai ser a base para trabalhar tanto a parte superior como a parte inferior da peça, tá? Não tem alteração, não tem diferenciação, tá bom? Ah, mas a minha peça é tamanho G. Vai ser feito da mesma forma, tá? Não tem alteração. Eu vou separar a frente direita, frente e esquerda e o restante ficar em meio das costas. Eu vou começar fazendo a contagem de pontos. Quantos pontos eu usei de base? Ah, você não contou quando começou? Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Caçambola, pra que me deu um número ímpar? Não tem problema. Nós temos 43 pontos. Eu vou dividir 43 por 2. No caso, eu posso dividir somente os 42. Dividido por 2 dá 21 pontos. Então, eu vou ter que separar o meio das costas, vai ter 21 pontos. Porém, eu quero saber quanto que vai me dar minha frente direita e minha frente esquerda. Então, vou dividir 21 novamente por 2. Vão me dar 10 pontos e meio. Se eu fizer os 43 dividido por 2, vai me dar 10,75. Nesse caso, todo jeito, eu vou ter que deixar 10 pontos para a direita e 10 pontos para a esquerda. E o meio e as costas vai ficar o que for. Então, vou fazer o seguinte. Eu não vou fazer uma carreira de base de pontos altos aqui para poder começar os leques, tá? Porque vão ser os leques do mesmo jeito da saia. Ah, eu vou ter que aumentar leque carreira por carreira? Vai, tá bom? Eu deixei esse aqui não muito largo, esse é exatamente com a medida da cintura, já com a base do cós da saia, para não me dar dor de cabeça depois, tá? Então, a gente vai trabalhar com a mesma forma do padrão de pontos do leque da saia, ok? Então, deixa eu só verificar que está medindo certinho, se não tá mais, se tá menos, ó. Vai ficar exatamente nesse ponto aqui, ó. O cós da saia tá ali, vai ficar exatamente em cima do cós da saia, tá vendo? Ele ficou com uma leve alargada, um pouquinho mais largo do que precisava ser, ficou. Mas aí já esse ponto não tem problema não. Porque é exatamente esse ponto. Aqui a gente vai descer a saia para baixo e aqui a gente vai trabalhar a parte de cima. Joia? Vamos lá. Eu vou precisar do meu ponto de borda lateral? Vou precisar desse ponto de borda lateral. Mas aí eu vou ter que contar os pontos de base. Vou contar com esse aqui? Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vou fazer mais um. Porque eu vou precisar da borda lateral daqui para fazer a manga e daqui para fazer o acabamento da frente. Vamos lá. 3 correntinhas para subir. Vou contar 1, 2, terceiro ponto de base. Vou fazer o leque com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Na parte da blusa eu não vou aumentar. Correntinha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. No terceiro, ou no quarto ponto. 1, 2, 3. Eu prendi no quarto ponto aqui. 1, 2, 3.
correntinha, 1, aliás, esse aqui primeiro a gente vai pra baixo, peraí, volta aqui, nesse aqui eu vou prender bem aqui, ó, na base, lacei a agulha, 1, 2, terceiro, novamente eu conto, 1, 2, 3, correntinha, 1, 2, 3, 1, 2, terceiro, ponto baixo. Vou contar a minha base, eu já tenho 2 pontos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Carambola! Passamos muito dos 10, né? Passamos muito dos 10. E como? Então, vamos ver se eu consigo ajustar esse trem aqui. Eu vou ter que diminuir a distância que eu deixei esse aqui. Eu vou ter que deixar esse aqui mais perto, para caber pelo menos 2 leques desses para fazer aqui à frente. Então, prendi aqui. Deixa esse ponto. Prendo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá aqui. 1, 2, 3. Ah, se acontecer de ficar... Eu posso fazer esse ajuste? Pode. Esse ajuste aqui é liberado. Você pode fazer numa boa. Ele não vai atrapalhar, ele não vai interferir em nada na tua peça. Tá vendo? Vou laçar minha agulha. 1, 2, no terceiro, ponto alto aqui na porta. Pra finalizar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É um ponto antes. Ok? Virar meu trabalho. 3 correntinhas para subir. 1, 2, 3. Correntinha. 1, 2, 3. Mesma coisa como eu fiz na saia, eu vou pro da frente. 1, 2, 3. Correntinha. 1, 2, 3. Ponto alto na borda, lá para fechar a borda lateral da peça, da frente, tá? E aí você vai trabalhar dessa forma até chegar na altura de decote. Qual que é a altura de decote? É a altura de quando você tiver com a peça, que você vai verificar. Aqui tá indo a cintura. Vou trabalhar mais 2 para chegar aqui no ponto. O decote dessa blusa é bem rasinho. Ele fica bem aqui em cima mesmo. Ele vai ficar aqui no ponto da cintura. E eu falto mais uma carreira aqui para chegar... Mais 2 carreiras, mais 2 carreiras para chegar aqui em cima do meu ombro. Deixa eu ver se falta 2 dedinhos. Umas 2 a 3 carreiras. Eu vou fazer as 2 carreiras que faltam, mantendo o leque em cima do outro. E aí eu vou chegar no ponto como de fazer o decote, diminuição de decote, para mostrar para vocês. Aguenta um segundo que eu já volto. Porque esse lado aqui e esse vai ser feito igual. Mas essa é melhor fazer junto com vocês, né? A gente vai conversando, batendo um papinho aqui. Minha luzinha vai descarregando, porque ela tá chata pra castigo. Comprei essa, parece que ela vai durar menos que a outra. A outra me durou uns 3 anos ainda de uso. Agora eu vou trabalhar. Ah, mas essa daqui eu preciso fazer os aumentos igual eu fiz na saia dos pontos? Não precisa, tá bom? Não precisa. Você pode simplesmente manter a mesma quantidade de pontos e seguir a vida aí numa boa. Joia? Então, bora sim, bora nós, porque eu sei que vocês estão amando a ideia, estão gostando bastante. E eu tô super feliz de estar fazendo com vocês. Finalizar a carreira aqui com o ponto alto de borda. Novamente, virei. 3 correntinhas para subir. E o leque. Ah, mas eu preciso realmente fazer a diminuição para o decote? Em qualquer peça você precisa fazer diminuição para o decote, tá? Não é essa peça que não precise. Vou para 1, 2, 3. Correntinha. 1, 2, 3. Finalizar aqui a borda lateral. E vou verificar novamente. Como eu tô fazendo a peça com a manequim aqui encostado, não há problema. Mas você tem que estar com todas essas medidas anotadas, tá bom? Sai daqui. Olha, cós com cós, tá vendo? E eu tô no ponto. Agora aqui eu vou trabalhar pra ficar só daqui pra cá pra fazer o ombro. Porque eu preciso desse espaço aqui do decote. Tá joia? Exatamente assim. Nesse ponto aqui eu vou fazer diminuição. Como que eu vou fazer diminuição? Pra termos de acabamento, é mais fácil eu fazer com 3 correntinhas aqui, ó. E vir com um ponto baixo dentro desse leque. 1, 2,
3, laço minha agulha, venho pra dentro do meu leque. 1, 2, 3. Aí você trabalha o ombro, o tanto que ficar. Eu só vou fazer diminuição na peça no decote, ou seja, no meio da frente. O ombro eu não vou fazer diminuição, tá joia? Ombro não vai, cava não vai diminuir. Aí agora aqui vou virar meu trabalho, fazer mais uma carreira. 3 correntinhas para subir. 1, 2, 3, correntinha. 1, 2, 3, ponto alto aqui. Isso é o ombro da minha peça. Você vai trabalhar esse ombro até ter entre 10 a 11 centímetros, tá bom? Vou trabalhar o outro lado igual, do mesmo jeito, e as costas eu trabalho ida e volta da mesma forma. Lembrando que vai chegar em certo ponto que eu vou diminuir somente o decote, tá joia? Quando for fazer as costas, eu volto com vocês. Vou trabalhar a frente e já volto. Prontinho, voltei. Olha só. Tá aqui, as duas partes estão feitas, ó, tá vendo? Só falta aqui o ponto do decote, diminuição do decote, tá exatamente na carreira que eu quero. Vou fazer 3 correntinhas aqui, ó. 1, 2, 3. Faço o ponto baixo exatamente em cima do meu... da correntinha que eu tinha feito, né? Ó, pra fazer o leque, na metade do leque. 3 correntinhas pra subir. Que eu faço o meu primeiro leque. Isso aqui, gente, é pra deixar o espaço do decote, tá? Que precisa, por amor de Deus, não faça a peça sem decote. É importantíssimo ter decote nas blusas, tá? E agora eu vou fechar aqui a carreira. Ponto alto de borda lateral. 3 correntinhas para subir. E repito, processo para finalizar meu trabalho. Essa diminuição que eu fiz aqui, você vai fazer pelo menos umas 3 ou 4 vezes, tá joia? Para poder ficar feito o decote da peça. 1, 2, 3. Eu estou me havendo com o meu tic-teco como que eu vou fazer a manga, tá? Porque se eu tivesse feito essas duas partes aqui em separado, tivesse feito as costas, fosse trabalhar a manga aqui em ida e volta, sendo que a manga lá, ela foi feita de baixo para cima, ou seja, começou aqui no pulso, terminou em cima do ombro. Seria outra coisa, seria um pouquinho mais fácil, né? Mas como eu já fiz aqui, e ela é feita de fora, vamos pra batalha, né? Como diz a música, saindo pra batalha pelo pão de cada dia, né? A gente faz, no caso, é a batalha pelo crochê de cada dia, né? Feitas as duas partes da frente, agora a gente vai trabalhar o meio e a parte das costas, tá? Na teoria, se eu fiquei com duas aqui e duas aqui, aqui no meio tem que caber 4, tá? Mas não é via de regra, às vezes pode fazer, o ideal é que cabe pelo menos 5, porque uma vai ficar para ser o decote no meio das costas. Sim, a gente precisa de decote no meio das costas. Tá bom? Então, a quantidade da frente pode ser par? Pode. Porém, a quantidade de leques que você vai colocar nas costas, o ideal é que seja par, para que fique um do centro e você possa diminuir o decote para ficar meio arredondadinho, para só fechar no ombro. Por que o decote tem que ser arredondado? Porque a gente tem a curva do pescoço. Se não tivesse, fosse uma tábua reta, era mais fácil. Eu não vou fazer na mesma base do ponto, vou fazer no ponto da frente. Nozinho inicial, prendi aqui. 2 correntinhas para subir, porque ele é como um ponto baixo. Vou contar 2 pontos, ponto seguinte eu vou fazer o leque. 1, 2, 3. Correntinha. 1, 2, 3. Terceiro eu faço ponto baixo. Terceiro aqui novamente. 1, 2, 3. Correntinha. 1, 2, 3. Terceiro novamente ponto baixo. Torcendo para caber 5. Vou fazer um ajuste aqui para fazer até depois 5. Vou. Esse aqui ficou muito longe, eu vou dar uma ajustadinha nele aqui e vou trabalhar do mesmo jeito que eu fiz a frente. Lembrando que diminuição só no decote. Eu vou fazer o ajuste e já volto com vocês com a barra do ajuste feito, para caber pelo menos 5. Reforçar. Parte da frente pode dar quantidade de par? Pode. Só vai diminuir aqui para chegar à largura do ombro, que em média é 11 centímetros, tá? Aqui nas costas tem que ter uma quantidade ímpar, porque a gente vai ter que trabalhar até essa altura aqui e colocar mais uma carreira para fazer o ombro, para a blusa não ficar nem puxando para frente, nem para trás, nem ficar troncha. Fechou? Então aguenta mais 2 segundos que eu já volto com vocês, com essa parte das costas no ponto certinho e com o ajuste feito. O ajuste eu vou fazer do jeito que eu fiz aqui na frente, para caber certinho o leque. Pronto, gente, olha só.
finalizei aqui a carreira e deixa eu explicar uma coisa pra vocês. A altura do decote das costas, ela é sempre uma carreira acima. Eu coloco uma carreira na miniatura. Porém, se você for fazer no tamanho real, você vai aumentar uns 2 centímetros da altura do decote da frente. Nesse caso, olha, o meu decote da frente tá nesse ponto aqui, tá vendo, ó? Eu fiz a carreira, a diminuição foi nessa carreira aqui. Eu deixei aqui na linha reta, na mesma carreira em que eu fiz a primeira diminuição. Nas costas eu vou fazer a mesma coisa. Agora eu vou dividir ombro direito e ombro esquerdo. Eu vou fazer da mesma forma que eu fiz ali, ó. Vou fazer 3 correntinhas para subir, para fazer a borda. Certo? Vou fazer leque. Ah, mas você falou que precisava deixar o decote do meio, faltando um ponto para um leque no meio. Sim, mas nesse caso aqui, quando eu fui fazer, como esse leque tem uma inclinação boa, não precisa, tá? 3 pontos altos novamente. 1, 2, 3. Vou laçar minha agulha e vou exatamente aqui para o meio. Só que em vez de eu prender no espaço, eu vou prender na alça do ponto alto. Da correntinha dessa. Certo? Fica assim. Só um segundo. Viro meu trabalho. 3 correntinhas para subir. E aqui já é o ponto da gente fechar o decote. Ó. Vou vir aqui na borda. Deixar com ponto baixíssimo. Voltar para dentro. 1, 2, 3. Ponto baixo aqui. 1, 2, 3. Aqui no cantinho. Vem no cantinho de cá, ó. Na última borda e fecho. E arremato. E agora eu arrematei. Agora eu faço a mesma coisa no outro ombro. E tá arrematado. Tá? Cuidado pra não deixar os dois pelo mesmo lado também, tá? Tem que deixar um pela direita e os dois pelo lado do avesso, tá? Quando a gente virar, vai estar todo mundo pro lado certinho. Aí, pra fazer a manga, a gente vai começar a manga de fora, a parte, pra depois fechar aqui. Então, aguenta um segundo aí, que eu vou fechar o outro ombro. E a manga a gente vai começar de baixo. A gente vai começar a manga daqui, o pulso, e trabalhar subindo até chegar no ponto e fechar aqui em cima, tá? O mais difícil é que a gente vai ter que começar bem estreitinho com a largura do pulso. E trabalhar de forma que quando a gente chega aqui em cima, esteja um retângulo desse tamanho. Vai dar um trabalho danado. Mas a gente faz, claro que a gente faz. Então aguenta um segundo aí que eu já volto com vocês para as na manga. Pronto. Peça finalizada aqui, praticamente finalizada, né? Vamos lá, deixa eu colocar meu óculos para falar com vocês com calma. Aqui, gente, a blusa vai ficar exatamente dessa forma. Aqui são as cavas por onde os braços vão passar. Aqui tá a parte da frente, né? Aqui é a parte do decote, que a gente vai colocar o acabamento depois. E aqui tá a senhora manga. Essa manga é uma manga morcego, certo? Ela vai ficar dobrada desta forma e costurada aqui, ó, na lateral. Gente, essa manga, em tamanho real, ela vai ficar um arraso. Porém, o cuidado que eu tenho que ter é que essa manga não pode ficar exatamente com a medida exata. Não vai ficar com a medida exata, ok? Digamos que eu tenha medido do pulso... Digamos que eu tenha medido aqui do pulso até aqui, tenha dado, sei lá, 60 centímetros. Eu vou ter que deixar pelo menos com 65. Por quê? Porque essa manga, ela é uma manga morcego, ela vai ficar fixada aqui, ou seja, mais ou menos dessa altura aqui, da linha da cintura, pra cima. E quando você levantar o braço, a peça inteira vai subir junto com ela. Mas quando você subir o braço assim, por exemplo, a blusa vai subir junto, entendeu? E outra coisa, a manga vai ficar feia se a manga ficar muito esticada. Então, coloque sempre uns 2, 3 centímetros a mais na medida da peça quando você for fazer, tá bom? É bem simples de fazer. Comecei aqui com a correntinha com a medida do pulso e trabalhei algumas carreiras em ponto alto até ter o tamanho do pulso que eu quero, do punho da manga que eu quero. Oi, mãe. Sim, eu já vou, viu? Peraí. De média aqui vão ser até 10 centímetros de tamanho pra gente fazer. Aí eu fiz uma carreirinha dobrada de pontos altos, tá vendo, ó? 2 pontos em cada ponto de base. Se eu tinha 20 pontos na minha base, eu fiquei com 40. Se eu tinha 80, eu fiquei com entre 60. E assim por diante. Aí eu vim com a minha primeira carreira de leque. E aí eu vou contar pra vocês o que eu fiz de errado quando eu fui fazer a primeira vez essa manga. A primeira coisa que eu fiz errado quando eu fui fazer foi o seguinte.
Eu coloquei leque, um sim e outro não. E eu vou falar pra vocês, meu povo, isso deu um trabalho. Porque esse trem é assim, primeira carreira, o leque não vai largar. Segunda, ele ganha largura. Terceira, ele vai ganhar largura. Na quarta carreira é que isso aqui vai ganhar largura. Mas vou falar pra vocês. Pensa num trem que ficou grande. Ficou mais ou menos assim. Quando eu dobrei a manga dessa forma, né? Pra ver aqui na lateral se tava com medida. Porque essa circunferência aqui, ó, esse espaço, dessa ponta até essa, isso aqui, tem que encaixar certinho nessa circunferência da manga. Porque ela não tem franzido, tá? Ela vai ficar encaixada certinho aqui, costurada aqui. Ah, mas dá uma diferença mínima. Mínima. Não precisa ser ao máximo, não perfeito, 100% certinho não, tá? Ela tem que encaixar aqui certinha. Mas isso aqui tava passando, que dava pra ficar aqui, ó. Tava isso aqui enorme, tava muito a mais. Tive que desmanchar e fazer de novo. É uma coisa que talvez vocês vão ter que fazer novamente, caso a parte da manga somente. Contei a base de pontos, trabalhei da mesma forma. E aí o que eu fiz? Eu coloquei os leques um pouco mais longe. Eu pulei 2 pontos de base e coloquei, fiz a correntinha de borda lateral, porque depois eu vou costurar essa manga aqui na lateral, tá? E coloquei um leque, pulei 2 pontos, um leque, 2 pontos, um leque, 2 pontos, 2 pontos, e saí pulando dessa forma, até chegar na medida final dessa volta. E aí trabalhei a parte para cima, sem fazer aumento algum. Na foto original, eu tenho a impressão que ao passo que você vai fazendo, ela foi aumentando o tamanho do leque, do jeito que a gente fez na saia. Começou com 2, foi para 3, 4, 5, 6, 7 e foi aumentando. Eu não aumentaria, deixaria a manga do jeito que tá, tá bom? Eu vou medir a manga aqui novamente no braço, ó, a manga tá aqui, o braço tá aqui, ó, ela vai ficar exatamente dessa forma. Presa aqui, costurar aqui, ó. No caso, a minha manga tá no tamanho exato que eu preciso, certo? Ela vai ficar bem bonitinha. Eu agora vou costurar com vocês. Ai, mas por que você não gravou fazendo a manga, como você falou que ia gravar? Porque, gente, isso aqui tá muito simples, né? Fez a base correntinha, trabalha 10 centímetros com ponto alto, um ponto para cada ponto de base. Faz uma carreira dobrada, 2 pontos em cada ponto. Em seguida, você vai trabalhar os leques. Um leque pula 2 pontos, um leque pula 2 pontos. Dependendo do tamanho da cava que ficar, que vai ser varinha de pessoa para pessoa, você vai ter que fazer aí mais ou menos leques de acordo com a sua necessidade. Aproxime ou afaste. Outra coisa, os leques não precisam aqui na base ficar todos na mesma distância. Eles podem ficar um mais perto, outro mais longe. Não é uma regra que tem que ser pertinho assim, não, tá? Vamos lá, emendar agora? A minha cava tá aqui. Para estar pelo lado direito, tá pelo lado direito, eu vou virar para o lado avesso. Eu vou fazer o seguinte. Aconselho que você use um marcador, alguma coisa do tipo, para ajustar a peça no lugar. Tá bom? Eu vou passar a minha manga por dentro da cava, tá bom? Pra dentro, assim. Vou girar e vou deixar. A parte de baixo, que é essa parte aqui, que é a que tá aberta na manga, que é essa, ó, eu vou deixar ela pra baixo, coincidindo com a borda da cava. A borda de a parte da cintura, tá vendo? Ela tá aqui, ó. A parte aberta tá aqui, a cava tá aqui. Agora eu vou trabalhar emendando pra cima, fechando a cava. Certo? A agulha tá aqui. Ah, eu posso costurar com costura na mão? Pode. Eu aconselho até que você fica até melhor se você costurar na mão, porque vai ficar mais invisível o ponto. Eu vou fechar aqui porque a minha peça eu já tô com ela aqui, não vou procurar agulha de costura de jeito maneira. E aí eu vou fazer o seguinte. Já vou, mãe. Peraí. Prendo aqui com o ponto baixo. Volto aqui e prendo aqui em cima do ponto. Peraí, mãe. 2 correntinhas. Novamente, venho no próximo leque e vou prender. Eu vou prender de leque em leque, nos espaços, na emenda, aonde for preciso, tá bom? E você vai costurar todinho dessa forma até fechar a volta, olha. A costura vai ficar exatamente assim, como vocês estão vendo, esses dois que eu prendi aqui. Deixa eu ver aqui como é que é, porque aí na próxima etapa nesse vídeo, a gente vai trabalhar a parte da saia, tá bom? Beijo grande e vamos lá terminar essa carreira. Pronto, meninas, olha só. O casaco vai ficar mais ou menos alguma coisa parecida com isso aqui, quando tiver finalizado. Claro, assim, a manga vai ficar assim mesmo, bem volumosa, tá bom? O que eu falei pra vocês, quanto mais fino for o fio, melhor vai ser você trabalhar. A manga, ela fica reta aqui do lado, tá vendo? Vai ficar exatamente dessa forma como vocês estão vendo aí no nosso vídeo, tá vendo? Há uma escurinha na frente por conta da câmera que tá na frente, tá? Pode colocar o grande aqui que fica mais fácil, vocês verem. Pronto, ó. Tá vendo? A manga vai ficar exatamente assim, ó, em linha T, ó. Tá? Ela vai ficar bem larga aqui embaixo, só fiz eu largar e costurei aqui em cima. Agora a gente vai trabalhar a parte do peplum, aquela parte que fica aqui pra baixo. Eu deixaria a jaquetinha nesse estilo aqui, não colocaria aquele saiote, mas vai do gosto de cada um. O conjuntinho já tá ficando assim, ó. Dá bem legal para as meninas que gostam de ir pra igreja, ou que moram na região um pouco mais fria, ó. Usar e abusar num conjuntinho assim, mais elegante, mais quentinho. Já vamos lá fazer a parte de baixo? Vem comigo!